Então, queridos, diante disto, ou dos sofrimentos os quais nós enfrentamos nesta vida, é certo que eles são passageiros, os sofrimentos são temporais. Os sofrimentos os quais nós enfrentamos nessa vida, eles duram um breve tempo. Porque o Senhor disse, se necessário, nós seríamos contristados por várias provações e passaríamos vários sofrimentos, mas que esses sofrimentos, eles são, então, temporais em nossas vidas. Diante de tudo isso, nós não devemos estranhar os sofrimentos os quais nós passamos aqui nesta vida. Não somos somente nós que passamos, os servos de Deus também. No passado, eles enfrentaram sofrimentos semelhantes aos nossos, aos que nós enfrentamos hoje. E esses sofrimentos tiveram um propósito maravilhoso na vida desses servos de Deus, como diz então o apóstolo Pedro: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranheis, mas pelo contrário, é alegria, regozijo em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, porque nós haveremos de ser participantes da glória a qual o Senhor então tem preparado para as nossas vidas. O sofrimento, queridos, são instrumentos de Deus trabalhando em nossas vidas. Os sofrimentos são pedagógicos para nós. O salmista já havia dito: foi bom eu ter passado pela aflição para ter aprendido os teus decretos. Quando passamos por lutas, adversidades e sofrimentos, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Ele vai nos levando a uma vida de maturidade, de crescimento espiritual. O Senhor tem um propósito de modelar as nossas vidas. O Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar, como a própria palavra de Deus nos traz aqui. Então, usando um termo das ações de Deus nas nossas vidas, da providência de Deus em nossas vidas, e devemos confiar inteiramente na soberania de Deus e na providência do nosso Deus, porque depois de termos passado por todos os sofrimentos, o Senhor, Ele há de nos aperfeiçoar. Ele há de nos aperfeiçoar. O Deus que nos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar-nos. Esse aqui, queridos, é um termo que é utilizado aqui. Esse termo, ele é utilizado para, ele referido, tem quatro então aqui, expressões as quais nós vemos então nesse texto. O Senhor, Ele há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. O Senhor vai fazer isso nas nossas vidas. Vemos aqui a ação de Deus, o cuidado de Deus sobre nós, que nós não devemos nos desesperar em face do sofrimento, não devemos nos desanimar, porque o Senhor, Ele está na direção de todas as coisas. Ele vai aperfeiçoar, Ele vai nos aperfeiçoar por meio do sofrimento, por meio da luta, por meio da adversidade que enfrentamos. Veja, Ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui, queridos, nós temos aqui um termo que trata da esperança a qual nós devemos ter, uma confiança, uma esperança no Senhor em face do sofrimento, da batalha, da adversidade. Devemos então ter essa confiança no Senhor. Aqui nós temos então que o Senhor há de nos aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Aqui nós temos aqui um retrato bíblico sobre um herói
de guerra, condecorado, um veterano graduado por sua integridade, cujos músculos da fé foram endurecidos pela batalha. Aqui é uma descrição de um cristão estável, maduro e bem posicionado. Cristo, ele vai assegurar, Cristo, ele vai garantir as nossas vidas, que nós seremos aperfeiçoados então pelo nosso Deus. Deus vai fazer essas coisas maravilhosas nas nossas vidas. Não há absolutamente ninguém que possa fazer o que Deus tem para fazer. Somente Deus faz. Ele é soberano, Ele é o Deus providente, Ele é o Deus que tem cuidado de nós até aqui, e Ele é o Deus que continuará cuidando então das nossas vidas. Ele é o Deus que está nos aperfeiçoando a cada dia por meio do sofrimento, e Deus vai continuar levando a bom termo, e Ele sempre cuidará de nós. O Senhor, Ele irá firmar as nossas vidas, Ele irá então estabelecer que sejamos pessoas firmes nele em face dos sofrimentos. É o Senhor que nos faz perseverar, é o Senhor que nos faz resistir ao sofrimento, a suportar os sofrimentos, porque é Ele que nos capacita. O nosso Deus é o Deus que fortalece a sua igreja, é o Deus que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza bem presente nas tribulações, é o Deus que nos dá a capacidade de viver firmemente nele, mesmo no tempo qual nós temos atravessado de sofrimentos e de aflições, porque o Senhor, Ele fundamentará as nossas vidas. Ele está construindo uma vida cristã sólida, robusta, uma vida cada vez mais fundamentada nos seus princípios, nos valores, nos fundamentos dos apóstolos, nos fundamentos de Cristo, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esse texto nos mostrou aqui sobre as atitudes as quais nós devemos manifestar a Deus nesse tempo de sofrimentos e adversidades, com base nos conselhos de Pedro, e que nos mostram aqui a palavra de encorajamento de Pedro, a qual nós devemos reconhecer também as ações graciosas do nosso Deus e soberana de Deus, aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. O texto então tem esse objetivo aqui, queridos, para as nossas vidas, é nos encorajar a dependermos cada vez mais da providência divina para enfrentar e triunfar e vencer então as adversidades, os sofrimentos, os quais nós passamos nesta vida. Eu gostaria de estar encerrando, queridos, neste momento com algumas questões rapidamente. Qual o papel da dor e do sofrimento em nossas vidas? Ao você analisar sua própria vida, em quais os pontos em que houve um maior crescimento diante do sofrimento e aflições em que você já enfrentou na sua vida. Reflita sobre isso. Você é aquela pessoa que pensa: eu acho que Deus não cuida de mim, sinto-me desprotegida e desamparada por Deus nas horas das dificuldades e do sofrimento. Talvez você seja esse tipo de pessoa que fica lamentando e falando isso. Pensa e reflita no que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem cuidado de você. Talvez você possa identificar cada dor, sofrimento, todos os problemas significativos pelos quais você já passou nessa vida, ainda assim percebeu Deus agindo soberanamente nesse momento. Qual o valor prático da providência de Deus em sua vida e em nossas vidas? Nós vamos orar, queridos, neste momento, agradecendo a Deus, que você reflita nesses pontos, reflita nesse estudo,
Observe detalhadamente e procure tirar lições para a sua vida. Nós vamos então orar ao nosso Deus neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania e providência sobre as nossas vidas. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, a tua grandeza, ó Deus, a tua providência sobre as nossas vidas, o teu cuidado. Ó Deus, o Senhor tem sido Deus que tem cuidado das nossas vidas por meio da sua graça, da sua bondade, por meio dos atos redentivos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus tem demonstrado o teu grande amor para conosco. Nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo. Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso, Deus invencível, Tu és o nosso escudo, Tu és a fortaleza da nossa vida, Tu és o Deus que nos ajuda nas horas das adversidades, Tu és o Deus que está trabalhando em nós, está fortalecendo, nos aperfeiçoando por meio das adversidades, do sofrimento. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos encorajando, fortalecendo-nos, ó Deus, nos fazendo caminhar perseverantemente no Senhor, com os nossos olhos fitos no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, aquele que trouxe a paz para nós, alegria que veio para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele teve que enfrentar a dor, teve que enfrentar o sofrimento para trazer paz, para trazer reconciliação às nossas vidas, para nos reconciliar com o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que por meio de Cristo nos abençoe, ó Deus, continuamente. Abençoa o teu povo nesta manhã, nesse dia, sustente a cada um dos nossos irmãos, renove, ó Deus, a esperança, a expectativa a cada instante, a confiança no Senhor, ó Deus, de que esse tempo vai passar, de que esses momentos ó Deus, de aflições, de pandemia, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor proteja o teu povo, a tua igreja, livra dos males, ó Deus, livra das enfermidades, ó Deus, seja com aqueles que têm passado por momentos, ó Deus, de enfermidade, que tem perdido familiares. Deus, nós suplicamos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos pastores do nosso presbitério, sobre, ó Deus, a igreja de Alto Paraíso, a igreja de São Jorge, de Colinas, Vila Borba, nossos irmãos em Rio Preto. Nós te pedimos, ó Deus, seja com cada um de nós, com cada um dos nossos familiares. Nós suplicamos ao Senhor e te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito até aqui em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, gratos a ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.